Sejam muito bem-vindos e que as bênçãos de Deus, nosso Pai, possam nos envolver com vibrações de muita paz. O tema da nossa reflexão de hoje será sobre o Espiritismo, ou doutrina espírita. E para nos auxiliar na compreensão dessa doutrina, nós vamos falar um pouco sobre a sua história, conceito do que é, qual a sua missão, a sua finalidade, o que nos revela, sua abrangência, quais são seus ensinamentos ou pontos principais, fundamentais e suas práticas. É um pouco extenso, né? Mas a gente procurou resumir para que ficasse de uma forma assim mais prática para nós podermos refletir. Muitas vezes as pessoas, por não conhecerem o Espiritismo, eles tecem comentários preconceituosos a seu respeito. Por isso, o convite ao estudo, para entenderem e compreenderem essa doutrina consoladora. E a nossa fala, ela está baseada nas seguintes obras: Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, Orientações da FEB, Despertar, um livro de Haroldo Dutra Dias. No século XIX, um fenômeno agitou a Europa. E que fenômeno era esse? O fenômeno das mesas girantes. Nos salões elegantes, após os saraus, as mesas eram alvo de curiosidade e de extensas reportagens, pois moviam-se, erguiam-se no ar e respondiam às questões mediante batidas no chão, a tipologia. Esse fenômeno, ele chamou a atenção de um pesquisador sério, um discípulo do célebre Pestalozzi, de nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. Rivail, ele era um pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adepto rigoroso do método de investigação científica, que não aceitou de imediato esses fenômenos, os fenômenos das mesas girantes. Mas o que ele fez? Ele estudou-os atentamente, observou que uma força inteligente movia e investigou a natureza dessa força. Ele foi estudar e identificou essa força como sendo os espíritos dos homens que haviam morrido. O professor Rivail, ele fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou-as e codificou-as, tudo submetendo ao crivo da razão, não aceitando e não divulgando nada que não passasse por esse crivo. Assim nasceu o Livro dos Espíritos em 1857. Rivail imortalizou-se, adotando o pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec, nome sugerido pelos espíritos por ter sido dele numa encarnação anterior, onde ele tinha sido um sacerdote druida. Camille Flammarion, um astrônomo francês, chamou Kardec de o bom senso encarnado. O bom senso encarnado, em função da maneira como ele agia, a sua maneira de proceder. E nos nossos estudos nós verificamos que o Espírito de Verdade falou a Kardec da sua missão de codificar a doutrina espírita o seguinte: a tua tarefa consiste em revolver e reformar o mundo inteiro. Revolver e reformar o mundo inteiro. Uma doutrina visando toda a humanidade deveria ser posta de tal forma que satisfizesse os aspectos científico, filosófico e religioso na mente humana. O tríplice aspecto do Espiritismo:
No aspecto científico, como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, que podemos sintetizar na frase: a fé inabalável é somente aquela que consegue encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. No aspecto filosófico, no estudo que faz do homem, sobretudo do espírito, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação, que podemos resumir na frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E o benfeitor Emmanuel ainda nos esclarece que no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina espírita será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. Já no aspecto religioso, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Seu objetivo é essencialmente moral. Daí sintetizar na frase: fora da caridade não há salvação. O termo espiritismo, ele foi criado por Allan Kardec, pelas razões que ele mesmo explica na introdução do Livro dos Espíritos. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Então, espiritismo é o termo que foi criado por Allan Kardec. De forma que os adeptos do espiritismo são os espíritas ou espiritistas. E assim, de acordo com o que foi revelado pelos espíritos superiores, o espiritismo é o conjunto de princípios e leis que estão contidos nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, obras que formam o Pentateuco kardeciano. Segundo Allan Kardec, o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E ainda, que o Espiritismo realiza o que disse Jesus do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Jesus, o nosso governador espiritual da terra, enviou ao mundo o Consolador prometido, a doutrina espírita, que é a terceira revelação, e cuja missão seria de esclarecer a mente humana e consolar os corações que sofrem. Esclarecer a mente humana e consolar os corações que sofrem. Como? Por meio de explicações racionais, claras, diretas, objetivas, de modo a proporcionar aos seres que enfrentam sofrimento em suas vidas sensação real e profunda de que não estão sozinhos. São acompanhados e amparados por outros corações que muitos amam. E uma só vida é insuficiente para explicar a vida. E vem o Espiritismo e nos explica acerca de nossas múltiplas existências, todas elas solidárias, todas elas. Nenhum de nós nasce sem planejamento. E esse planejamento é simples: estar melhor quando for embora do que quando aqui chegou. Quando retornar ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, porque aqui nós estamos todos de passagem. Então saímos daqui melhor do que quando chegamos. E o que o Espiritismo nos revela? Nos revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens,
dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Qual a abrangência dessa doutrina? Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade, uma nova era. E quais são os seus ensinamentos e pontos fundamentais? Agora nós vamos ver os ensinos dessa doutrina. A crença em Deus, nos dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que Ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Que o universo é a criação de Deus, abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. De que além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, nós, existe o mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados. Que no universo há outros mundos habitados, não só a Terra, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos ou menos evoluídos que os homens. E conforme Jesus dizia, há muitas moradas na casa do Pai. Nos ensina ainda que há o melhoramento progressivo dos espíritos, que passam pelos diversos graus da hierarquia espírita, até atingirem a perfeição moral. Que existe a relação constante dos espíritos desencarnados com os homens, os espíritos encarnados, onde todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é seu autor. Por isso há unicidade na lei divina. Abrange tanto as leis físicas como as leis morais. E todas as leis divinas se unificam no amor. No amor. De maneira que se você ama, vai ter o melhor relacionamento, vai ser o melhor profissional, vai ser o melhor espírita, vai ser o melhor cidadão. Convite ao amor. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. E os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos, que pré-existe e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra, mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Os espíritos preservam a sua individualidade. Somos únicos e individuais, antes, durante e depois de cada encarnação. Reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu aprimoramento. Evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas podem estacionar, mas nunca regridem, nunca. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. Vai depender dos nossos esforços. Os espíritos pertencem a diferentes classes, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Ou seja, espíritos puros que atingiram a perfeita e a máxima perfeição. Os bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina. E os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores.
As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Já os imperfeitos nos induzem ao erro. E Jesus? Jesus é o Espírito mais perfeito que esteve na Terra, que Deus ofereceu para servir como modelo e guia da humanidade. Como modelo e guia. A doutrina de Jesus, que ele ensinou e exemplificou, é a expressão mais pura da lei de Deus. Portanto, a moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para que a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. Livre-arbítrio. Que façamos bom uso dele. Ensina também que a vida futura reserva aos homens penas e gozos, compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. E a prece é um ato de adoração a Deus. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus envia bons espíritos para assisti-lo. É o nosso canal de comunicação com o Pai Celestial. Assim, como os ensinos morais dos espíritos superiores, que podem ser sintetizados como os do Cristo, na máxima evangélica, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos que o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Tudo se explica. Tudo tem um porquê e um para quê. Com relação à prática espírita, podemos dizer que toda a prática espírita ela é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita deve ser realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas, alucinógenos, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. O Espiritismo não impõe jamais os seus princípios, jamais. E sim, ele convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-los, ao crivo da razão. Ou seja, convida a fé raciocinada. Fé raciocinada. A mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária da vida que adotem. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Pode-se dizer que todos somos, num grau maior ou menor. Mas atenção, prática espírita, prática mediúnica espírita, só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã.
Portanto, em hipótese alguma, o médium poderá cobrar dinheiro, exigir ou aceitar qualquer forma de recompensa, presentes, dádivas, agrados, etc., por suas atividades mediúnicas. É gratuito. Dai de graça o que de graça recebeste. O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Diante do exposto, concluímos que o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material. A sua finalidade é convidar o indivíduo a uma reflexão em torno de si mesmo, demonstrar que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. E numa visão de filosofia comportamental, de ciência e de religião, o Espiritismo estabelece como paradigma o autodescobrimento da criatura, onde o indivíduo deve autoamar-se para amar a Deus, a quem não vê, e por consequência, amar ao próximo. E seus fundamentos principais são a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e no Evangelho de Jesus. Assim podemos dizer que o Espiritismo tem como meta o progresso moral e intelectual da humanidade, ou seja, a transformação moral do homem, a formação do ser humano de bem. O convite é a transformação do indivíduo para a transformação social. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Muito obrigada.